Meu irmão, minha irmã em Cristo, neste momento tão especial onde o céu toca a terra, eu te convido a fechar os olhos e respirar fundo. Sinta o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envolve, nos protege e nos liberta. Onde quer que você esteja, em seu quarto, no trabalho, em meio aos afazeres domésticos, ou talvez enfrentando batalhas que só você conhece, saiba que você não está sozinho. São Bento, aquele poderoso guerreiro da fé, aquele monge que enfrentou as próprias tentações do demônio e saiu vitorioso, está aqui conosco agora. Ele vem trazendo consigo a força da regra, o poder da cruz salvadora e a sabedoria de quem soube transformar o deserto em jardim espiritual. Quantas vezes nos sentimos cercados por forças contrárias? Quantas vezes as tentações parecem nos assediar por todos os lados? Quantas vezes olhamos para a nossa vida espiritual e vemos apenas fraquezas e quedas? A batalha espiritual é real, meus irmãos. Mas hoje, São Bento nos ensina que em Cristo somos mais que vencedores. Ele que retirou-se para o deserto de Subiaco, ele que enfrentou as tentações mais sutis e os ataques mais violentos do inimigo, ele conhece profundamente cada uma de nossas lutas. E hoje, ele nos traz uma mensagem clara. A armadura espiritual está disponível para cada um de nós. Imagine São Bento olhando para você com aquele olhar profundo de quem conhece as profundezas da alma humana. Ele não te julga pelas tuas quedas, mas te estende a mão como um pai espiritual, mostrando o caminho da vitória. Ele que escreveu a Santa Regra, ele que fundou mosteiros que se tornaram faróis de luz em tempos de trevas. Ele sabe que cada um de nós é chamado à santidade, mesmo em meio às batalhas mais difíceis. Respire fundo novamente e deixe que a paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar, penetre em seu coração. Este é o tempo da graça, o momento de levantar nossa bandeira da fé e declarar com coragem: Crux sacra sit mihi lux, que a Santa Cruz seja minha luz. Talvez você tenha enfrentado batalhas que ninguém conhece. Talvez o desânimo tenha batido à sua porta. Talvez as tentações tenham parecido fortes demais. Talvez você tenha duvidado do poder de Deus em sua vida. Mas São Bento nos mostra, através de sua vida, que nenhuma tentação é maior que a graça de Deus. Nenhum inimigo é mais forte que a cruz de Cristo. Nenhuma escuridão pode resistir à luz que vem do alto. O demônio treme diante do santo nome de Jesus. Ele foge diante do sinal da cruz. Ele é derrotado pela força da oração perseverante. E São Bento, aquele que quebrou o cálice envenenado com o sinal da cruz, aquele que resistiu às tentações mais sutis, ele nos ensina hoje que temos à nossa disposição as mesmas armas espirituais que levaram ele à vitória.
Feche os olhos por um momento e segure com fé sua medalha de São Bento. Sinta nela não como um amuleto, mas como um sacramental poderoso, um escudo de fé que nos lembra o poder da cruz de Cristo. Em cada letra, em cada símbolo dessa medalha santa, há uma profissão de fé, há uma declaração de guerra contra as forças do mal, há uma afirmação de que Cristo reina e que seu poder nos protege. Agora, repita comigo, do fundo do coração: Crux Sancti Patris Benedicti. A cruz do Santo Pai Bento. Sinta o poder dessas palavras santas. São Bento não confiava em seu próprio poder, mas no poder da cruz de Cristo. Ele não enfrentou as batalhas com suas próprias forças, mas com as armas da fé, da oração e da confiança em Deus. Talvez você esteja pensando, mas minhas batalhas são tão grandes, minhas tentações são tão fortes. São Bento conhecia bem essas vozes, pois ouviu-as muitas vezes em sua cela em Subiaco. O demônio sussurrava em seus ouvidos, tentando levá-lo ao desespero, ao orgulho, à vaidade. Mas ele sempre respondia com oração, com jejum, com o sinal da cruz. E a graça de Deus sempre o sustentava. Hoje, ele te ensina a fazer o mesmo. Quando a tentação chegar, faça o sinal da cruz com devoção. Quando o desânimo bater, recite o santo nome de Jesus. Quando o medo apertar, lembre-se, non draco sit mihi dux, que o dragão não seja meu guia. A regra de São Bento nos ensina a equilíbrio, a discrição, ao ouvirem do coração. Ele nos mostra que a vida espiritual não é feita apenas de grandes batalhas, mas da fidelidade nos pequenos gestos, da perseverança no dia a dia, da constância na oração. Ora et labora, reza e trabalha, não é apenas um lema, mas um caminho de santificação. Permita-me levar você agora em uma jornada através da vida deste grande santo, para que possamos aprender com ele a vencer nossas próprias batalhas. Imagine comigo o jovem Bento deixando Roma, desiludido com a vida mundana, buscando algo mais, algo que preenchesse o vazio de sua alma. Ele parte para o deserto, para a solidão de Subiaco, onde irá enfrentar seus primeiros grandes combates espirituais. Sozinho em uma gruta, sem ninguém para orientá-lo, apenas com Deus e sua graça, ele aprende a discernir as vozes que povoam seu coração. Uma voz sussurra: desista, volte para Roma, para o conforto, para o reconhecimento. Outra voz responde: permaneça, confie, Deus te sustentará. Quantas vezes ouvimos vozes semelhantes em nossos corações? São Bento nos ensina a arte do discernimento espiritual, tão necessária em nossos dias. A fama de sua santidade começa a se espalhar. Monges vêm até ele, pedindo que seja seu guia espiritual. Ele hesita, teme o peso da responsabilidade, mas obedece à vontade de Deus. Assim nasce a primeira comunidade beneditina, o primeiro mosteiro onde irá florescer aquela espiritualidade que transformaria a Europa. Mas as batalhas continuam. O padre Florêncio, movido pela inveja, tenta envenená-lo. São Bento pega o cálice, faz o sinal da cruz, e o cálice se quebra, revelando o veneno. Meus irmãos, quantos venenos tentam nos atingir em nosso caminho espiritual? Críticas, calúnias, invejas, perseguições.
São Bento nos mostra que o sinal da cruz é nossa proteção contra todo tipo de veneno espiritual. A medalha de São Bento que você tem em suas mãos carrega esta história de vitória. Em cada detalhe, em cada letra, há uma oração, uma proteção, um escudo contra o mal. Vamos entender juntos o poder desta medalha santa. No centro, a cruz. Não uma cruz qualquer, mas a cruz de Cristo, fonte de toda vitória. Ao redor da cruz, as letras CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical, CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, a Santa Cruz seja minha luz. Na haste horizontal, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que o dragão não seja meu guia. À direita da cruz, VRSNSMV, Vade Retro Satana, Nunquam suade mirrivana. Para trás, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E abaixo, SMQLIVB, Sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Meus irmãos, esta não é uma fórmula mágica, mas uma profissão de fé poderosa. Cada vez que você olha para esta medalha, você está renovando sua confiança na cruz de Cristo. Você está rejeitando as sugestões do maligno. Você está se colocando sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Agora, segure sua medalha com fé e repita comigo a oração de consagração. Ó glorioso São Bento, modelo perfeito de todos os que se dedicam ao serviço de Deus, eu me coloco hoje sob vossa poderosa proteção, pelos méritos de vossa vida santa e heróica, pelas vossas lutas e vitórias contra as forças do mal. Alcançai-me a graça de vencer todas as tentações que me assediam. Assim como vós quebrastes o cálice envenenado com o sinal da cruz, quebrai todas as armas que o inimigo preparou contra mim. Como vós resististes às tentações mais sutis, dai-me forças para resistir a todas as sugestões do mal. Consagro-vos minha mente, para que pense somente no que é puro e santo, meu coração, para que ame apenas a Deus sobre todas as coisas, meu corpo, para que seja templo do Espírito Santo, minha alma, para que se salve e alcance a vida eterna. Que a Santa Cruz seja minha luz e proteção. Que o dragão infernal nunca seja meu guia. Que Satanás fuja para longe de mim e nunca me aconselhe coisas vãs. Que eu beba apenas o vinho puro da graça de Deus e nunca os venenos do pecado. Assim seja, pela intercessão do glorioso São Bento. Amém. Sinta agora a paz que vem desta consagração. Você acaba de se colocar sob a proteção de um dos santos mais poderosos da Igreja, aquele que o próprio Papa Pio XII chamou de Pai da Europa, Araudo da Paz, Mestre de Civilização. Mas nossa jornada com São Bento apenas começa. Vamos agora aprender com ele a arte da oração perseverante. São Bento nos ensina em sua regra que nada se anteponha ao ofício divino. Para ele, a oração era o centro da vida, o eixo around do qual tudo girava. 7 vezes ao dia, ele e seus monges paravam tudo para cantar os louvores de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, como está sua vida de oração? Talvez você me diga, não tenho tempo, minha vida é muito corrida, tenho muitas responsabilidades. São Bento compreende suas dificuldades, mas ele também nos mostra que sem oração estamos desprotegidos, estamos enfraquecidos, estamos como soldados sem armas indo para a batalha. A oração não é um luxo, é uma necessidade.
A oração não é algo que fazemos quando sobra tempo, é algo que devemos fazer mesmo quando falta tempo. São Bento nos ensina que podemos transformar todo o nosso dia em oração. O trabalho se torna oração quando feito para a glória de Deus. Os afazeres domésticos se tornam oração quando oferecidos a Deus. Até os momentos de descanso podem ser oração se vividos na presença de Deus. Vamos aprender com São Bento a criar em nossa vida aquilo que ele chamava de lectio divina, a leitura orante da Sagrada Escritura. Ele passava horas meditando a palavra de Deus, deixando que ela penetrasse em seu coração, transformando seus pensamentos, seus desejos, sua vontade. Pegue sua Bíblia agora. Deixe aberta no Salmo 91, aquele que São Bento tanto amava. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Quantas vezes São Bento deve ter recitado este salmo em meio às suas batalhas? Ele sabia que não eram suas próprias forças que o protegiam, mas o poder de Deus. Ele não confiava em suas próprias virtudes, mas na misericórdia divina. E assim deve ser conosco. Quando as tentações vierem, quando os ataques do inimigo se intensificarem, recitemos com fé o Salmo 91. Quando o medo nos assaltar, quando a ansiedade tentar nos dominar, lembremo-nos: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. São Bento nos ensina também o valor do silêncio. Em um mundo barulhento como o nosso, onde somos bombardeados por informações, por distrações, por ruídos, o silêncio se torna um tesouro precioso. São Bento reservava momentos de silêncio absoluto em seus mosteiros, porque sabia que no silêncio Deus fala ao coração. Encontre momentos de silêncio em seu dia. Mesmo que sejam apenas 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite. Desligue a televisão, deixe o celular de lado, feche os olhos e simplesmente fique na presença de Deus. Diga como Samuel: fala, Senhor, que teu servo escuta. No silêncio, Deus nos cura. No silêncio, Deus nos fortalece. No silêncio, Deus nos revela sua vontade. São Bento sabia disso e por isso dava tanta importância ao silêncio em sua regra. Outro ensinamento precioso de São Bento é o da obediência. Ele nos fala da obediência até a morte, seguindo o exemplo de Cristo que se fez obediente até a morte na cruz. Mas que obediência é esta? Não é uma obediência cega, mas uma obediência inteligente, amorosa, à vontade de Deus manifestada através dos superiores legítimos, através da igreja, através dos mandamentos. Em um mundo que prega a independência absoluta, a autonomia radical, a obediência parece algo antiquado, ultrapassado. Mas São Bento nos mostra que a verdadeira liberdade está na obediência a Deus. Quando obedecemos a Deus, não nos tornamos escravos, nos tornamos livres, livres do pecado, livres das amarras do mundo, livres das ciladas do demônio. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em obedecer à vontade de Deus. Talvez existam mandamentos que você considera difíceis de seguir. Talvez você esteja questionando os ensinamentos da igreja. São Bento te compreende, pois ele também teve que lutar contra a sua própria vontade, contra seus próprios desejos. Mas ele descobriu que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como nos diz São Paulo. A obediência de São Bento não era uma obediência triste, mas alegre. Ele obedecia cantando, pois sabia que através da obediência estava se unindo cada vez mais a Cristo.
E esta deve ser nossa atitude também. Obedecer com alegria, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. Agora, vamos nos deter em um aspecto muito importante da espiritualidade beneditina: o trabalho. Ora et labora, reza e trabalha. Para São Bento, o trabalho não era uma maldição, mas uma bênção. Através do trabalho, colaboramos com Deus na obra da criação. Através do trabalho, santificamos nossas mãos, nossa inteligência, nosso esforço. Se você é estudante, estude para a glória de Deus. Se você é profissional, trabalhe com honestidade e competência. Se você é dona de casa, cuide de seu lar como se fosse o próprio mosteiro. Tudo pode se tornar oração quando feito com amor a Deus. São Bento nos ensina a transformar o ordinário em extraordinário. Lavar louça pode se tornar um ato de amor. Dirigir para o trabalho pode se tornar um momento de oração. Atender telefone pode se tornar um gesto de caridade. Tudo depende da intenção com que fazemos as coisas. Outro tesouro que São Bento nos deixou é o conceito de estabilidade. Ele pedia a seus monges que fizessem um voto de estabilidade. Permanecer no mesmo mosteiro por toda a vida. Em um mundo onde tudo é passageiro, onde os relacionamentos são descartáveis, onde as pessoas mudam constantemente de emprego, de cidade, de igreja, a estabilidade nos ensina a perseverar, a criar raízes, a construir algo que dura. Onde Deus te plantou, floresça. Não fique pulando de comunidade em comunidade, de paróquia em paróquia. Estabeleça raízes, construa relacionamentos profundos, persevere mesmo quando as coisas ficam difíceis. Foi assim que os mosteiros beneditinos transformaram a Europa, através da estabilidade, da perseverança, da constância. Agora vamos nos aprofundar na oração da medalha de São Bento. Cada letra, cada símbolo tem um significado profundo que nos ajuda em nossa batalha espiritual. A cruz no centro nos lembra que é através da cruz que chegamos à luz. Não há ressurreição sem crucificação, não há vitória sem luta, não há santidade sem renúncia. As iniciais CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, nos colocam sob a proteção da cruz que São Bento tanto amou e através da qual operou tantos milagres. CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, nos ensina a fazer da cruz nossa luz, nosso guia, nosso farol em meio às trevas deste mundo. NDSMD, Non Draco, Sit Mihi Dux, é nossa declaração de independência das forças do mal. Rejeitamos Satanás e todas as suas pompas, todas as suas vãs promessas. VRSNSMV, Vade retro Satana, nunquam suade, mirivana, é nosso grito de guerra, nossa rejeição categórica a todas as sugestões do maligno. SIMIQLIVB, Sunt malaquai libas, ipsi venena bibas, é nossa afirmação de que tudo o que vem do demônio é veneno para a alma e que ele mesmo sofrerá as consequências de seu ódio. Meus irmãos, quando você usa a medalha de São Bento com fé, você está carregando consigo toda esta poderosa profissão de fé. Você está se lembrando constantemente de que pertence a Cristo, de que foi lavado pelo seu sangue, de que é templo do Espírito Santo. Agora, vamos fazer juntos uma oração de libertação através da intercessão de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glorioso São Bento, que tivestes o poder de romper as cadeias com que o demônio vos prendeu, rompei as cadeias que me prendem ao pecado, aos vícios, aos maus hábitos. Pelas vossas preces poderosas, expulsai de minha vida todo espírito impuro, toda influência maligna, toda tentação perigosa. Assim como a vossa medalha santa tem afastado o demônio de tantas almas, que ela me proteja de todos os perigos espirituais e corporais. Que eu tenha força para rejeitar todo pecado e para viver na graça de Deus. Livrai-me das ciladas do inimigo, das más companhias, das ocasiões de pecado. Protegei minha família, minha casa, meu trabalho, que em todos os lugares eu possa testemunhar o amor de Cristo e o poder de sua Santa Cruz. Assim seja. Sinta agora a paz que vem desta oração. O demônio odeia a cruz, teme o nome de Jesus, foge da intercessão de São Bento. Você acaba de fortalecer sua armadura espiritual, de renovar suas defesas contra o mal. Mas nossa jornada não para aqui. Vamos aprender com São Bento a importância da comunidade, da vida fraterna. São Bento não era um eremita que vivia apenas para si mesmo. Ele fundou comunidades, mosteiros onde os monges viviam como irmãos, rezando juntos, trabalhando juntos, crescendo na santidade juntos. Ele nos ensina no capítulo 72 de sua regra. Os monges devem antecipar-se uns aos outros em honra. Suportem com a maior paciência as suas enfermidades, tanto da alma como do corpo. Disputem em obedecer-se mutuamente. Ninguém procure o que julga útil para si, mas sim o que é útil para o outro. Que lição maravilhosa para nossos dias, onde o individualismo reina, onde cada um busca apenas seu próprio interesse. São Bento nos mostra que o caminho da santidade passa pelo amor ao próximo, pela caridade fraterna, pela mutualidade. Talvez você esteja se sentindo sozinho em sua caminhada espiritual. Talvez você pense que ninguém te compreende, que ninguém partilha suas lutas. São Bento te convida a encontrar uma comunidade, um grupo de oração, uma paróquia onde você possa crescer junto com outros irmãos na fé. Não tente ser um cristão solitário. A fé se fortalece na comunidade, se purifica no relacionamento fraterno, se manifesta no serviço aos outros. Como diz a Sagrada Escritura, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Outro aspecto fundamental da espiritualidade beneditina é o equilíbrio. São Bento era um mestre da discrição, da moderação. Ele nos ensina a evitar os extremos, a encontrar o justo meio em todas as coisas. Nem demasiado rigor, nem demasiada brandura, nem excesso de trabalho, nem excesso de repouso, nem muita comida, nem muita fome. Em um mundo de excessos, onde as pessoas vão de um extremo a outro, o equilíbrio beneditino é como um oásis no deserto. Nos ensina a viver com moderação, com sobriedade, com discrição. Isso se aplica também à nossa vida espiritual. Não queiramos ser santos em um dia. A santidade é uma caminhada, um processo, uma construção diária.
São Bento nos ensina a paciência, a perseverança, a constância. Passo a passo, dia a dia, vamos nos transformando à imagem de Cristo. Agora, vamos nos voltar para um dos milagres mais famosos de São Bento, a ressurreição do jovem monge. Conta a história que um jovem monge havia morrido esmagado por um muro que desabara. São Bento foi até ele, orou sobre ele, e o jovem voltou à vida. Este milagre nos mostra o poder da oração de São Bento, mas também nos fala de algo mais profundo, a vitória sobre a morte espiritual. Quantos de nós estamos mortos espiritualmente? Mortos pelo pecado, mortos pela indiferença, mortos pela rotina. São Bento pode nos ajudar a ressuscitar, a voltar à vida da graça, a recuperar o fervor espiritual. Através de sua intercessão, peçamos hoje esta ressurreição espiritual. Ó São Bento, que ressuscitastes o jovem monge, ressuscitai minha vida espiritual. Trazei-me de volta ao fervor, ao amor, à dedicação a Deus. Fazei com que eu viva plenamente minha fé, com entusiasmo, com alegria, com compromisso. Assim como o jovem monge voltou à vida física, fazei com que eu volte à vida da graça, abandonando todo o pecado, toda tibieza, toda mediocridade, que eu viva cada dia como uma nova oportunidade de crescer na santidade, de servir a Deus, de amar ao próximo. Amém. São Bento nos ensina também a importância da humildade. Em sua regra, ele dedica todo um capítulo à humildade, descrevendo 12 degraus que nos levam ao céu. O primeiro degrau é o temor de Deus. O último é a humildade que se manifesta não apenas no interior, mas também no exterior. A humildade é a virtude que nos faz reconhecer nossa dependência de Deus, nossa pequenez, nossa necessidade da graça. É o antídoto contra o orgulho, que é a raiz de todos os pecados. São Bento nos diz: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exalado. Em um mundo que prega a autossuficiência, o orgulho, a autopromoção, a humildade parece uma fraqueza. Mas para São Bento, a humildade é força, é poder, é a chave que abre as portas do céu. Peçamos hoje a São Bento a graça da humildade. Ó São Bento, mestre da humildade, ensinai-me a ser humilde de coração. Ajudai-me a reconhecer minhas limitações, meus pecados, minha necessidade de Deus. Livrai-me do orgulho, da vaidade, da soberba. Fazei com que eu busque sempre a glória de Deus e não a minha própria glória. Que eu me alegre quando for humilhado, pois assim me assemelharei mais a Cristo, que se humilhou até a morte na cruz. Amém. Agora, vamos nos concentrar na oração final, uma consagração total a São Bento. Ó poderosíssimo São Bento, servo fiel de Deus, guerreiro invencível de Cristo, eu me consagro hoje a vós. Consagro-vos meu corpo, que ele seja sempre templo do Espírito Santo, instrumento de santificação, veículo da graça. Consagro-vos minha alma, que ela seja sempre unida a Deus, aberta à ação do Espírito Santo, sedenta de santidade. Consagro-vos minha mente, que ela pense somente no que é verdadeiro, puro, justo, amável. Consagro-vos meu coração, que ele ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Consagro-vos minha vontade, que ela se una perfeitamente à vontade de Deus. Consagro-vos minha família,
que ela seja um santuário do amor, uma igreja doméstica, um reflexo da Santíssima Trindade. Consagro-vos meu trabalho, que ele seja feito com perfeição para a glória de Deus e o bem dos meus irmãos. Consagro-vos meu lazer, que ele me ajude a recriar minhas forças para melhor servir a Deus. Consagro-vos meus bens materiais, que eu os use com sabedoria, generosidade e desprendimento. Consagro-vos meus sofrimentos, que eu os una aos sofrimentos de Cristo para a salvação do mundo. Consagro-vos minha morte, que ela seja santa, tranquila, na paz de Deus e na vossa companhia. Em troca, ó grande São Bento, protegei-me de todos os perigos, afastai de mim todo o mal, livrai-me de todas as tentações, guardai-me na graça de Deus, conduzi-me à vida eterna. Que a Santa Cruz seja minha luz e proteção, que o dragão infernal nunca seja meu guia, que eu viva e morra na amizade de Deus. Assim seja, pela intercessão do glorioso São Bento. Amém. Meus irmãos, carreguem sempre consigo a medalha de São Bento, não como um amuleto, mas como um sacramental, um sinal de sua fé em Cristo, uma proteção contra o mal, um lembrete de que pertencem a Deus. Quando se sentirem tentados, façam o sinal da cruz. Quando se sentirem oprimidos, recitem o santo nome de Jesus. Quando se sentirem fracos, invoquem São Bento. Quando se sentirem sozinhos, lembrem-se que a comunhão dos santos os envolve como uma nuvem de testemunhas. São Bento, rogai por nós. Santa Cruz, protegei-nos. Jesus, misericórdia, que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus. Amém.